capítulo 16. Eu queria falar uma coisa, queridos, que louvando agora o Senhor, o Espírito Santo traduz assim o meu coração. O papel do Ministério de Louvor dentro da igreja é um papel muito árduo, porque o Ministério de Louvor ele tem um dever de conduzir a igreja à adoração. Então, o Ministério de Louvor ele não está aqui para ser aplaudido, mas está aqui para ser um condutor. Amém? É como um fio de energia que conduz a energia daqui para lá. Então, nós estamos tentando conduzir a igreja à adoração. Por isso que o louvor ele precisa ser um louvor que adore ao Senhor. Ele não pode ser um louvor apenas que lamente uma dor, que choramingue uma dor, mas seja um louvor que adore o nome do Senhor. Porque quando você ouve um louvor que adora o Senhor, você tem desejo, você é conduzido a adorá-lo juntamente. Amém? Então eu queria pedir à igreja, principalmente quando chegar no louvor de adoração, não olhe para nenhum lado, sabe, querido? Não converse com ninguém, mas fique ali só conversando com o Espírito Santo. Amém? Fique ali só clamando por Ele, só se enchendo dEle, só pedindo que o Espírito Santo de Deus traga revelação ao seu coração. E não converse com ninguém, mas fique no seu lugar, se enchendo do Espírito Santo. Porque muitas vezes nessas horas de adoração, o Senhor Ele batiza, o Senhor Ele faz grandes coisas. Quando nós colocamos o nosso coração para adorá-lo. A adoração é um precedente muito importante para recebermos algo de Deus. Quem não conhece o Senhor não consegue o adorar, mas quem o conhece adora espontaneamente. Então o desejo de Deus é que a sua igreja o adore espontaneamente. Amém? Então vamos lá. A palavra hoje está em Mateus, capítulo 16, uma palavra que nós já conhecemos bem. Capítulo 1, versículo 3, perdão, me embananei todinho já. Capítulo 16, versículo 13 de Mateus. Diz assim, além, todos estão me ouvindo? Estou com a voz afônica ainda da gripe, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Ele perguntou aos discípulos quem o povo dizia ser ele, ser Jesus. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus se remete agora a eles, naquilo que eles acham de Cristo, né? Aí Jesus fala, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Aí Pedro, no versículo 16, diz, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, aleluia, és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves, as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua boa, a Tua santa, a Tua imaculada palavra, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que nessa noite o Espírito Santo nos traga revelação profunda, que essa palavra seja rema em nossos corações, que não haja mistura nenhuma, Senhor, contaminação nenhuma,
com essa palavra, com a tua palavra, mas que no nome de Jesus ela possa entrar em nosso coração e gerar frutos, e frutos abundantes, Senhor, frutos permanentes, frutos que transformarão não apenas a nossas, mas a vida de muitos. É assim que eu oro, Paizinho querido, em nome de Jesus, que eu seja apenas um veículo e nada mais que isso. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, crescer e ser aquele quem vai falar poderosamente no nosso meio. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente lê, eu já li muito esse texto, nós falamos esse texto bastante aqui nos domingos, quando nós tivemos a oportunidade de falar de uma série de mensagens, quem é Jesus, né? Esse texto foi como o texto base, mas esses dias o Senhor me mandou ler esse texto novamente e eu voltei a ler. E quando a gente começa a ler, a gente começa a entender que Jesus estava falando aqui para eles, a pergunta que Jesus fez para os discípulos acerca de quem o povo achava quem ele era, e depois Jesus se voltou para eles e disse assim, e vocês o que acham disso? Era para validar a identidade deles. Jesus não estava querendo saber quem era ele, na verdade. Eu estou com dúvida quem eu sou, então me responda o que o povo está falando de mim, ou o que vocês acham de mim. Jesus estava aqui determinando identidade. Jesus estava aqui determinando vocação, chamado. Jesus estava aqui liberando, através dessa pergunta que Cristo fez aos seus discípulos, autoridade. Quando Jesus chegar para eles, a gente vai ver que naquele ambiente, naquele histórico, quando eles falam assim, um diz que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem até que você é Elias. Naquele momento estava tendo correntes religiosas, muita informação acerca de quem era aquele profeta, Cristo. Os judeus esperavam um Cristo, uma promessa messiânica que os profetas haviam pregado há muitos anos. E eles esperavam uma pessoa que o representasse, não espiritualmente naquela hora, mas politicamente. Eles queriam um representante que lutasse a causa deles contra Roma. Primeiro passo. Eles queriam um representante que tivesse poder religioso, mas que tivesse, sobretudo, poder político, de libertá-los da mão de Roma. Tanto prova que Jesus não usava muito o nome de Messias. Ele dizia assim, eu sou o Messias, porque Messias remete a alguém que foi ungido e escolhido para tal finalidade. Mas aí o Senhor fala, quem dizem acerca do Filho do Homem? O que diz o povo acerca do Filho do Homem? E quando eles ouvem isso, eles começam a dizer as respostas que eles estavam ouvindo das pessoas. E Jesus ali no meio daquele daquele número de informação, João Batista, Elias, Jeremias, porque até mesmo o rei, aquele rei, eu esqueci o nome dele agora, que viveu no tempo de João Batista, ele acreditava na reencarnação do Batista, ele achava que o Batista ia reencarnar. Ele começou a achar que quem ele achou? Herodes, isso. Ele achou que podia ser Batista, Jesus podia ser o Batista. Mas Jesus vem exatamente, irmãos, com essa pergunta para os seus discípulos, não apenas para ele elucidar um questionamento do povo, não apenas para elucidar um questionamento talvez até do coração deles, mas sobretudo para mostrar para eles que sobre a revelação de quem era Cristo estava a identidade da igreja. Você entende isso, meu irmão? Quando Pedro, agraciado por Deus, porque Pedro não tinha condições naturais de receber tal proporção de revelação, recebe essa revelação e ele declara, todo mundo calou, eu leio a palavra conjecturando, imagino que todos calaram. E vocês, o que dizem que eu sou? Eu sou. Aí todos se calam e Pedro... Eu penso, sabe, irmão, como Pedro era muito desafiador, eu penso que Pedro levanta e dá um grito, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus alegre por Pedro estar recebendo aquela revelação do alto.
Jesus automaticamente libera identidade para a sua igreja. Jesus imediatamente libera ordem, função, chamado, vocação. Se eu disse, e tu és Pedro, tu és desafiador, tu és bruto, tu és um monte de coisa, tu és um fragmento de pedra. Pedro significa no grego Petros, que significa pedra. Aí Jesus usa a palavra pedra e muita gente acha que Jesus está falando assim, sobre você, Pedro, eu vou edificar a igreja. Mas Jesus está falando sobre a revelação que Deus te deu, sobre essa pedra, sobre esse alicerce, sobre essa revelação divina, eu edificarei a minha igreja. E por isso, por causa que a igreja está sobre essa pedra, querido, sobre essa revelação de que Cristo é o Filho de Deus vivo, é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque se a igreja estivesse sobre Pedro, sobre os discípulos, a igreja poderia perecer, porque eles eram homens como nós. Mas Jesus falou assim, olha, Pedro, tu és Pedro. E sobre essa revelação, essa convicção de fé que você recebeu, sobre esse entendimento que o seu coração hoje teve, através da revelação do meu Pai, eu edifico a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja está edificada não no fundamento perecível. A igreja não está edificada numa rocha que se abala. A igreja está edificada sobre Cristo Jesus. Sobre o fundamento dos apóstolos que os profetas pregaram e os apóstolos evidenciaram. A igreja não vai acabar, a igreja não vai fechar, a igreja não vai, a igreja vai sofrer, mas a igreja não vai cair, porque nós estamos sob um alicerce que é firme, que é a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Vocês entendem a proporção disso, irmãos? Eles estavam ali, é como se naquela hora ali, aquele Jesus histórico, que os profetas pregaram outrora. O Messias virá e vai nascer um menino e o principado estará sobre os seus ombros. Isaías disse isso, Jeremias disse tantas outras coisas, Daniel. Todas aquelas profecias, era como se deu um download assim, ó, no coração de Pedro e pá, chegou em Pedro. Como se aquele Jesus histórico, Pedro estivesse entendendo que aquele Jesus, lá das profecias, era aquele Jesus que estava face a face com ele. Aquele Jesus que estava ali face a face com ele. E ele pôde receber de Deus essa tão tremenda revelação. E ali o Senhor, ele determina identidade para a sua igreja. Ele determina autoridade para a sua igreja. Ele determina chamado para a sua igreja. Ele determina vocação para a sua igreja. Através daquela revelação de quem Cristo é, a identidade da igreja é revelada. Amém, irmãos? E quem é a igreja nesses dias? Amém? A igreja somos nós. A igreja não sou eu. Amém? Eu não sou a igreja sozinha. Você não é a igreja sozinho ou sozinha. Mas juntos nós somos a igreja. Eu sou morada do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Mas juntos nós somos a igreja. Juntos com tantos outros irmãos que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somos a igreja, somos o corpo articulado do Senhor aqui na terra. E por causa dessa revelação, irmãos, nós podemos cumprir a missão. Talvez, sem entender isso, Pedro ficasse ali indagando Jesus. Jesus, olha, eu não sei, você é o nosso amado, você é o nosso Senhor, você é o nosso mestre.
Mas a partir daquela revelação de que Cristo, aquele Cristo que foi pregado no passado, era aquele mesmo Cristo que estava ali, e ele era aquela promessa cumprida em carne e osso. Aleluia! Eu fico pensando como Pedro, ele não se sentiu agora maravilhado, talvez porque não dizer importante, de ter recebido de Deus uma revelação tão poderosa como aquela, irmãos. E quando a igreja nos dias de hoje não consegue, dentro dessa revelação, se mover, é porque parece que a revelação se obscureceu para nós. Naquela hora, o Senhor falou algo para Pedro e disse assim, não apenas para Pedro, mas eu digo Pedro porque foi Pedro quem estava falando ali com Jesus. Ele disse no versículo 19, primeiro ele falou no 18, né? Que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, algo que iria acontecer. E vemos que isso começou a acontecer lá em Atos, quando a igreja começou a ser estabelecida depois do Pentecostes. Aí ele diz assim no versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ou seja, te dou autoridade, te dou conduta espiritual. Você entende o que é isso, irmão? Te dou habilidade, te dou autoridade do que você perdoar, ser perdoado, do que você determinar, ser determinado. Agora, segundo como a igreja vai determinar e vai perdoar? Segundo a conduta do reino dos céus. Amém? Segundo a conduta, é como se Cristo estivesse falando assim, olha, eu te dou chave, eu te dou acesso. E essas chaves são do reino do céu, não são aqui da terra. Amém, gente? Não são as chaves que os coaches dizem assim, eu vou lhe dar uma chave agora. Não é isso. São chaves do reino dos céus. São condutas do reino dos céus. São atitudes, são autoridades que só quem é cidadão celestial pode usar. Amém, igreja? Ele disse, dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido, olha só. Às vezes, por não entender, a gente fica... Deixa eu tomar uma aguinha. Eu estou 95% recuperada da gripe. Começou com uma dorzinha de garganta. Foi aumentando. Quando Jesus fala assim para ele, o que ligares nos céus terá sido. O que é? Como esse sido? Perceba que esse sido está no passado. Terá sido. O que eu liguei aqui, já foi ligado lá. O que eu desliguei aqui, já foi desligado lá. Isso nos mostra que o Senhor estava falando aqui para Pedro e para os apóstolos, para os discípulos, dizendo assim, não, olha, o que você fizer aqui, eu concordo lá. Não é isso. Amém? Não é isso. Então, pastora, não é não, pois eu entendi assim. Não, não é. Ele está dizendo assim, o que você fez aqui já é o reflexo do que foi feito lá. Perceba que é diferente? O que você ligar aqui terá sido, já foi, já aconteceu lá. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Olha como a igreja precisa entender. Está alinhada com o reino dos céus. Entender o que é o reino dos céus, está alinhado a ele, está sensível, está sujeito, está submisso, está pronto para obedecer, está pronto para ouvir, está pronto para voltar atrás se for preciso.
preciso, está pronto para ser corrigido, porque o Senhor falou assim, o que você ligar aqui já foi feito lá, o que você desligar aqui já foi feito lá, não somos nós que damos a ordem. Olha, Senhor, eu estou ligando aqui, ligue aí também, eu estou desligando aqui, desligue aí também, não coisíssima nenhuma. Deus já deu a conduta, as chaves, ande nessa conduta, e o que a gente fizer aqui como igreja já tem sido feito lá. Você entende, querido? Não somos nós que determinamos para Deus o que queremos ligar e desligar. Ele deu as chaves. O que são as chaves, pastora? São as condutas celestiais. O que são as condutas, pastora? Justiça, gozo, alegria, perdão, arrependimento. São condutas do reino celestial. Amém, queridos? Ele disse, eu te dou as chaves do reino dos céus. Eu te dou autoridade, eu te dou condutas que te autorizam. Aí ele disse, você vai desligar aqui, mas eu já fiz, foi lá. Ou seja, você vai perdoar alguém aqui como igreja, alguém que adulterou, alguém que se prostituiu, alguém que chegou na igreja acabado, chegou aqui e pediu perdão e quer entrar na igreja, quer se aliançar à igreja. Amém, receba perdão. Por quê? Cristo já perdoou lá. Amém, irmãos? Então, quando Cristo está falando acerca da revelação que saiu da boca de Pedro, Cristo não está falando dele. Eu acho lindo esse texto. Porque Jesus não estava precisando de afirmação. E quantos de nós ficamos buscando por afirmação, por ser relevante? Não é, irmãos? Esse é o tempo da relevância. As pessoas querem ser relevantes no Instagram, querem criar conteúdos para engajar, para ter seguidores, para ser relevante. Cristo não estava precisando ser relevante, porque ele já sabia quem ele era. O que Cristo queria fazer ali era mostrar para os discípulos quem eles eram. E como a partir deles, a partir daquela revelação que Cristo é o Filho do Deus vivo, o que ia acontecer agora com a igreja. Amém, irmãos? É lindo esse texto. Porque quando a gente pensa assim sobre a revelação que Deus permitiu que Pedro tivesse, até ali aquela hora eu penso, eu posso pensar que Pedro podia dizer assim, agora eu sou o cara, porque fui eu que recebi a revelação do Pai. E Jesus é tão maravilhoso no seu falar, Jesus é tão contundente, porque Jesus nunca foi mal educado, Jesus sempre foi contundente. Sempre foi ali como tinha que ser, sabe? Jesus também não ficava amaciando, Pedrinho, não. Jesus, pá, já dava ali, até aquela direta. Jesus falou assim, tá certo, Pedro. E você é Pedro. Você é um homem comum. Mas você hoje recebeu uma revelação incomum. Você recebeu uma revelação sobrenatural, que está acima da naturalidade. Uma revelação que não estava pairando a tua mentalidade, porque você não tem condições de receber. E por causa dessa revelação, sobre essa afirmação de fé, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. E quando a gente olha para esse texto, irmãos, nós começamos a ver que essas chaves, essa conduta celestial, né? Essa autoridade celestial que o Senhor deu aos seus discípulos,
elas também indicavam essa conduta de Cristo, essa conduta do céu, essa pedagogia do céu, do reino de Deus, né? E aqui a gente vai ver que quando o Senhor ele fala assim, as chaves, Jesus estava concedendo a Pedro e aos demais discípulos poder e autoridade para abrir as portas da cristandade. Quando olhamos para esse texto, geralmente nós queremos logo dizer assim, o que eu determinar, porque eu sou a igreja do Senhor, o Senhor vai determinar também, mas não é assim. Existe uma conduta celestial. Amém? Existe um caminho a ser seguido. O Senhor ele não ia dar autoridade a quem não tem conduta. Amém, queridos? Você dá uma mesa posta para alguém arrumar, quem não tem etiqueta, vai arrumar de qualquer jeito. Quem não sabe por onde começar, não é nem ter etiqueta. Quem não sabe por onde começar, vai se embaralhar. Eita, o garfo de peixe, o garfo de... É o quê? Como é? Conduta. Jesus estava primeiro estabelecendo conduta. Olha, existe autoridade nessa conduta, existe autoridade nessa atitude, existe autoridade quando você perdoa, quando a igreja perdoa alguém, ou quando a igreja pune alguém, existe autoridade concedida por Deus. E quando o Senhor está falando aqui para Pedro acerca disso, nós podemos entender que uma dessas portas que o Senhor fala, né? Quando ele fala aqui no versículo dar-te as chaves do reino, na verdade não são as portas, são as chaves. Quando o Senhor fala sobre abrir, o Senhor fala sobre a cristandade, sobre pregar esse evangelho. E nós vemos que isso aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando os discípulos, principalmente Pedro, que o recado foi diretamente para ele, mas serviu para todos, pregou no Pentecostes. E mais de 4.000, 5.000 almas vieram a conhecer Jesus. Judeus, primeiro foi para os judeus. Os judeus, a cristandade, o cristianismo chegando para os judeus. E mais tarde nós podemos ver também que Atos, deixa eu ver se eu anotei aqui, Atos capítulo 10, quando ele está pregando agora para os gentios, indo à casa de Cornélio, pregar o evangelho à família de Cornélio. E é tão tremendo, porque existe uma resistência ali, se você ler Atos 10, você vai entender, de Pedro em pregar para Cornélio, porque era gentil, porque não sei o quê, Pedro fazendo a maior arrudeio para não ir lá. E Jesus aparece para ele, dá uma visão. E aí Jesus mostra para ele aquela visão, e naquela visão, Jesus não aparece para ele, perdão, Jesus dá uma visão para ele. E naquela visão o Senhor está dizendo assim, eu quero que você vá lá e pregue o evangelho para aqueles gentios. E o que é isso, igreja? É a vocação da igreja. É a vocação da igreja. É o chamado da igreja. A igreja foi chamada para pregar. Nós não podemos apenas, irmãos, estar nos reunindo só. Todo domingo eu estou na igreja, já estou usada, sou crente, sou firme, todo domingo eu estou lá. Pelo menos no domingo eu estou lá. Mas não é só sobre isso. As chaves que Cristo está dizendo assim, estou dando, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, eram condutas de autoridade que daria condições de ele ir pregar o cristianismo, pregar Cristo. E para os judeus que não reconheciam Jesus como Cristo, não conheciam Jesus como Messias histórico prometido, porque eles não esperavam Jesus daquele jeito. Eu acabei de dizer isso aqui. Eles esperavam um Jesus político, alguém que tivesse influência política, alguém que tivesse influência no exército, alguém que fosse, alguém que demonstrasse poder física e não natural, ou física e não espiritual. Alguma autoridade que fosse mais
poderosa naturalmente do que espiritualmente. Eles queriam alguém, um representante que fosse lá e salvasse eles do governo de Roma. Eles não queriam um salvador espiritual. Os judeus, na mente deles até hoje, eles não precisam de Jesus. Eles dizem que não precisam, não, eles estão aguardando Jesus vir ainda. Na mente de Jesus ainda vai vir. Jesus não veio na sua primeira vinda como filho de Maria, gerado no ventre de Maria. Vocês entendem isso, irmãos? Tudo bem? O entendimento? Os judeus não aceitavam Jesus Cristo como sendo o Jesus que é o Cristo, filho do Deus vivo. Eles não aceitavam. Eles não criam que Jesus era aquele a quem os profetas haviam pregado. Eles não aceitavam, eles não criam nisso. Por isso que o Senhor falou assim para ele: Pedro, discípulos, eu vou dar a vocês chaves. Que a partir dessas chaves do reino dos céus, que através dessas chaves vocês irão acessar coisas que hoje vocês não têm como acessar. Ou seja, era impossível para Pedro e para os discípulos pregar o evangelho para os judeus. Por isso que tinha tanta dificuldade, a perseguição, os fariseus, os saduceus, todos em cima dos discípulos, todos querendo matar Jesus Cristo, porque queriam parar com aquela pregação, porque para eles era antibíblico, para eles era anti-lei, era algo contrário à lei de Moisés. Você entende, irmãos? Que a vocação e o chamado da igreja está atrelado à revelação de quem Cristo é. Você entende isso? A revelação de quem Cristo é determina a identidade, a vocação e o chamado da igreja. Quando nós não nos preocupamos, irmãos, de entender a profundidade dessa revelação, dizer, epa, o Senhor disse que já deu as chaves. Então, se eles receberam lá, eu recebi também já. Então, eu posso ir sim pregar o evangelho para um espírita, para um macumbeiro, para alguém que está no engano, como os judeus estavam outrora. Quando nós entendemos isso, nós não ficamos com medo da retaliação, porque nós reconhecemos que Cristo já falou, a igreja está sob a revelação de quem Ele é sobre nós e não mais sobre Ele. É sobre agora nós. Quem é a igreja nos dias de hoje? O que é essa igreja que já recebeu as chaves dos céus, a conduta celestial? O que essa igreja está fazendo nos dias de hoje? Quantas pessoas eu consigo evangelizar? Quantos eu estou evangelizando por dia? Quantos eu estou falando de Cristo? Irmãos, às vezes nós estamos perdendo tempo. Me desculpe abrir esse parâmetro e falar essa verdade, mas hoje em dia nas igrejas cristãs está sendo mais necessário pregar o evangelho e evangelizar cristãos do que evangelizar pessoas que não conhecem a Cristo. Nós estamos, às vezes, trabalhando focado em atividades que os irmãos venham para a igreja, do que focado em atividades que atraiam pessoas que não conhecem a Jesus para a igreja. Às vezes nós estamos orando, Senhor, traz a igreja, Senhor, a igreja que não está indo para os cultos, Senhor, cadê os irmãos? Enquanto nós devemos estar orando, Senhor, dai-nos estratégia, direção de como vamos evangelizar, de como vamos ganhar vida, porque já nos foi dado chaves do reino dos céus. Eu posso usar, através da conduta celestial que Cristo já me deu, justiça, amor, perdão. Amém, irmãos? A revelação de Cristo, de quem Cristo é, naquela hora, ali,
diante de Pedro e dos discípulos, quando Pedro recebeu aquela revelação, eu posso dizer assim, que foi o descortinar da igreja. O Senhor disse, olha, a minha igreja não vai ser edificada sobre qualquer coisa, não. Sobre uma pedrinha, uma pedra rachão, que bota naquela... Quando vai cavar a casa, bota lá uma pedra rachão. Não. Jesus disse, a minha igreja vai ser edificada sobre essa poderosa revelação de quem eu sou. E através, e nessa poderosa revelação de quem eu sou, não haverá, irmão, escuta o que eu vou lhe dizer agora. Escuta o que eu vou lhe dizer da palavra. Não haverá nenhuma força das trevas que possa prevalecer contra essa igreja. Amém? Não há. O inferno não prevalece. O inferno muitas vezes prevalece sobre um sozinho. Muitas vezes está um sofrendo sozinho, porque um sozinho não é igreja. Amém? Não coloca no teu carro, sou igreja, porque sozinho ninguém é. Sozinho nós somos morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito. Mas juntos nós somos a igreja do Senhor. O corpo de Cristo. Às vezes um está sofrendo sozinho, está sendo afligido porque está só. Mas quando ele adentra ao corpo, aí ele não está mais só. E por mais que o inferno tente, por mais que o inferno se levante, por mais que o inferno tente desanimar, tente causar coisinhas dentro da igreja, nós temos o que, irmãos? As chaves do reino dos céus. Nós temos a autoridade de conduta. Aleluia! Nós podemos chegar em um lugar e pregar o evangelho com autoridade, porque as chaves estão em nossas mãos. E nós não temos que fazer isso, então prega logo e vamos correr. Prega e corre. Não! Com autoridade, porque foi Jesus quem determinou assim. Amém, queridos? Então, essa palavra hoje, ela quer nos trazer um despertamento. Já é para terminar, é? Eu pensei que era 8h30. Chega, deu um frio na espinha, Jesus. Oh, Jesus Cristo. Eu digo, Jesus. Então, o Senhor, Ele tá através dessa revelação, dizendo assim, olha, você, nós não temos que temer, irmãos. Porque a partir da identidade de Cristo, nós temos a nossa identidade revelada. Amém? A partir de quem Cristo é, eu sei quem eu sou. Eu não preciso que ninguém fique, pastora, você é uma bênção. A partir de Cristo, da revelação de quem Ele é, eu sei quem eu sou. A partir da revelação de quem Cristo é, você sabe quem você é. Porque Cristo determinou ali identidade para a sua igreja. E a partir da minha identidade, da revelação de que Ele é o Filho do Deus vivo, o Cristo, não apenas aquele que a história contou, aquele que os profetas profetizaram, não, mas o Cristo encarnado, o Cristo que se fez carne, que tabernaculou no nosso meio, através de saber quem Ele é, eu sei quem eu sou. Eu sei quem somos em Cristo. E nós temos que ter essa convicção que através dessa revelação nós temos autoridade em Jesus. Irmãos, às vezes estamos perdendo guerras pequenininhas. Porque não estamos usando as chaves do reino dos céus. Não estamos usando a conduta da pedagogia do reino. Pastora, como é que eu vou entender isso? Pastora, como é que eu vou saber como é a conduta do reino dos céus? Você vai saber pela palavra. A palavra vai dizer.
Jesus gosta de injustiça? Então isso não é uma conduta do reino dos céus. Jesus gosta de mentira? Isso não é conduta do reino dos céus. Jesus gosta de adultério? Isso não é a conduta do reino dos céus. Amém, gente? Então, através da conduta celestial, de andar de acordo com os céus, eu tenho autoridade, você tem autoridade, porque muitos crentes batem no peito, eu sou de Deus, e não tem autoridade, porque está fora da conduta celestial. Quem não anda de acordo com o céu, não tem autoridade sobre a terra. Isso é fato e verdade, querido. Quem não tem conduta celestial, pode gritar aqui como eu estou gritando, como for. Se não tiver conduta celestial, não tem autoridade sobre a terra. A pessoa pode empreender o que quiser empreender, irmãos. Vai ser uma obra de palha. No grande dia do Senhor, ela vai queimar. Porque Deus ele não compactua com aquilo que não está de acordo com a sua santidade. Pastora, mas é uma pessoa boazinha. A gente diz assim, né? Eu ouvi meu pai dizer muito isso. De boas intenções o inferno está cheio. Eu vi uma entrevista esses dias, eu chorei muito. Eu disse, Senhor, me perdoe. Porque como igreja, como alguém que tem uma identidade formada, forjada em Cristo, eu estou fazendo muito pouco para o Senhor. Um casal que o homem era conselheiro tutelar na cidade, lá em São Paulo, se eu não me engano, essa notícia. Ele era conselheiro tutelar na cidade e a esposa dele era professora do ensino infantil. Eles adotaram 3 crianças. Eles não cuidavam de nenhuma delas. Eles só maltratavam. As crianças com inanição, sem crescer, sem desenvolver. Até que um ponto, uma pessoa que diz que ia naquela região, ouvia os gritos, e já há 1 ano, essa pessoa disse que denunciava a polícia. E nada acontecia. Até que a criança de 7 anos, ele tinha 7 só na idade, porque ele era bem pequenininho, desnutrido, morreu espancada por esse pai, que eu acho que não pode ser chamado de pai, porque é um monstro. Morreu espancada. Teve sua vértebra quebrada, teve fêmur quebrado. E cadê a igreja do Senhor? E cadê o povo de Deus que tem as chaves do reino dos céus? Às vezes você diz assim, mas está muito longe. Não, mas está muito longe. Eu não estou falando desse caso. Eu estou falando do nosso posicionamento como igreja. Eu estou falando do nosso posicionamento de oração, nosso posicionamento de pregação, nosso posicionamento de evangelização, nosso posicionamento de atacar. O inferno está atacando e a igreja. A gente abre a internet e tem uma coisa, tem uma jogada nova do inferno, fazendo uma coisa nova com uma criança, é um desafio novo, que matou criança tal. É uma marcha nova, agora que a marcha gay, agora botaram as crianças, pan, não sei o que, para ir para a marcha. Irmãos, e a igreja? Como a igreja está se comportando? O inferno está atacando. E a igreja está fazendo o quê? Esses dias, quando eu me deparei com essa palavra, eu disse, Senhor, isso aqui é uma revelação que mudaria a vida de qualquer pessoa. Receber essa revelação de Deus
nessa condição onde existia dúvidas, onde existia correntes religiosas, onde um dizia que Jesus era o Batista, que era Jeremias, que era Elias, porque esperavam Elias, porque existe existe uma promessa, uma profecia que Elias vai ressuscitar. Eles achavam que ele já era Jesus, e tantas informações. O discípulo ali receber de Deus uma revelação tão profunda como essa. De que aquele Cristo tão pregado, tão falado, tão anunciado, tão profetizado, estava ali frente a frente com ele. Você entende, meus irmãos? E hoje nós estamos muitas vezes, queridos, presos. Ah, mas o meu problema, pastora, não é, pastora, é porque eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema no meu casamento, a minha família. Irmãos, pelo amor de Deus, eu quero que você entenda, ser cristão, ser igreja do Senhor, ter uma identidade em Cristo, não vai arrancar de nós os problemas que virão sobre nós. Os discípulos eram os discípulos, os 12 discípulos de Cristo, eles tinham problemas, eles lidavam com problemas. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje é que os problemas estão nos afetando tanto que estamos esquecendo que nós é que somos a igreja, que nós é que temos a autoridade, que nós é que temos o Espírito Santo, que nós é que temos conhecimento bíblico e não o mundo. Às vezes a gente vê crentes sentando para ouvir pessoas que não são crentes. Meu Deus do céu, que perda de tempo. Não quero ser preconceituosa, mas tem muita gente não crente muito boa em suas áreas. Pedagogia, psicologia, médico, disso, daquilo, outro. Não estou falando sobre a pedagogia da ciência que a pessoa ensina. Estou falando de ouvir conselhos. Tem gente parando para ouvir conselhos de gente que não é crente. Como um não crente vai aconselhar um crente a ser crente? Quando eu olho para o tamanho, para a dimensão dessa afirmação de fé, dessa revelação divina sobre Pedro, eu olho para os nossos dias e digo, Senhor, onde foi que nós falhamos? Onde foi que nós não conseguimos entender que essa revelação é a mesma para os nossos dias? Cristo é o Filho do Deus vivo, aquele que foi pregado, aquele que reencarnou, aquele que encarnou, melhor, aquele que se fez homem, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, aquele que está à destra do Pai agora, intercedendo por mim e por você, é o mesmo que virá. Mas às vezes a igreja está presa. A igreja está, muitas vezes, assim, abatida, porque olhando para as coisas dessa terra e sem entender para que foi chamada. O seu chamado, irmão, o seu chamado, meu irmão, não é isso que você faz aqui no domingo. Não é. Então, pastora, não é. Mas eu venho para a igreja cedo, eu participo da escola bíblica, eu ouço a palavra, pastora, eu estou aqui servindo, eu boto a água, eu faço isso, faço aquilo. Mas o seu chamado não é esse. Isso é um serviço que você presta à igreja. O seu chamado e o meu chamado é ide. O meu e o seu chamado é ide. E pregai o evangelho. Amém? Nós estamos achando, eu estou na igreja domingo, estou terça, eu estou no altar, eu estou ali, eu estou fazendo aquilo, eu estou arrumando a igreja, eu estou decorando, eu estou servindo naquilo, eu estou fazendo meu chamado. Não, chamado não é chamado. Isso é serviço. O
pastor observa a sua conduta, a sua fidelidade, aí reconhece você como obreiro, aí se você é um bom obreiro, uma pessoa fiel, e tem chamado para diaconato, porque tem que ter chamado também, vai para o diaconato, e aí... Mas isso não é chamado, isso é serviço. Chamado é você ir e pregar o evangelho, é eu ir e pregar o evangelho. Isso é o chamado intrínseco da igreja. Esse é o chamado basilar da igreja. Esse é o chamado prioritário da igreja. Não adianta a gente estar preocupado em ter bons louvores. Claro que tudo isso é um conjunto, meus queridos. Mas bons louvores, tem uma boa banda. Estamos passando agora pelo processo da limpeza, amém? Porque quando Deus quer, Ele faz limpeza. O Senhor disse há uns anos atrás, eis que faço uma coisa nova. A coisa nova, muitas vezes para a gente, vai ser uma coisa, ai meu Deus, o que foi isso? É o novo de Deus. Aí Deus limpa, Deus tira, Deus... Sabe? Porque Deus, irmão, olha, eu gosto de dizer isso, gosto de pensar isso. Porque ninguém enrola Deus, não. Sabe? A gente às vezes enrola o homem, engana a pessoa. Mas ninguém enrola Deus, engana Deus. Vou fazer de conta que eu estou fazendo para Deus. E vai enrolando Deus. Não! É porque Deus é muito paciente. Deus é a paciência. Aí, eu vou fazendo aqui, fazendo para Deus, é para Deus, é a obra de Deus. Não, chega uma frase assim, eu falo assim, não, parou, não recebo, não quero. E a igreja tem que estar pronta para entender, Deus, o que é que você está querendo fazer? Está fazendo o que, Senhor? Amém. Pastora, mas eu não ouvi, não entendi. Obedeça mesmo assim. O comando de Deus. Ninguém engana Deus, irmãos. Ninguém pode enganar o Senhor. E a gente tem que entender isso. Que por mais que a gente cante louvores bíblicos aqui, que a gente tenha um serviço de excelência, que eu creio que nós vamos chegar nisso em nome de Jesus. Um corpo de obreiros excelentes, obreiros que manejam bem a palavra. Que quando é colocados para ministrar a palavra, manejam bem a palavra. Cada um do seu jeito, tá bom? Cada um do seu jeitinho, mas que manejam biblicamente a palavra. Diáconos que são cheios do Espírito Santo. Dos itens para os diáconos serem levantados como diáconos na igreja de Atos, na igreja primitiva, lá quando a igreja foi edificada, era diáconos serem cheios do Espírito Santo. Ele disse, homens, levantem homens cheios do Espírito Santo. O que é alguém ser cheio do Espírito Santo? É ter uma conduta, irmão, guiada por Deus. Alguém que não se mete em confusão, alguém que anda ali, olha, sabe, exalando o perfume de Cristo. Pastores segundo o coração de Deus, o Senhor disse que daria às suas ovelhas. Nós queremos chegar, sim, a esse nível de crescimento, esse nível de amadurecimento, mas nós não podemos esquecer que não podemos entrar agora por essas portas, fechar e termos uma palestra. Os mesmos crentes, as mesmas pessoas, ouvindo palavra aqui dentro. Porque se fosse para a gente enumerar, já pensou? Às vezes eu penso umas coisas meio doidas. Alguém conseguir fazer uma retrospectiva de quando você chegou aqui nessa igreja, de quando eu cheguei aqui, de quantas palavras você já ouviu nos cultos aqui na igreja. Botasse aqui sua foto e disse assim, ele ouviu não sei quantas pregações, tantos dias, tantas horas, não sei o que. Ela ouviu quantas pregações, tantos dias, tantas horas. Você ia ter um currículo de pregação, de ouvir pregações,
impecável. Mas o que é que eu estou fazendo com isso que eu estou ouvindo? Aí está a chave. O que é que eu estou fazendo com aquilo que eu estou ouvindo de Deus? O que é que eu estou fazendo com aquilo que eu estou aprendendo de Deus? Irmão, se servir só para mim, não serve. Ah, pastora, mas me tirou da lama, me tirou do vício. Ah, pastora, mas me tirou. Amém. Mas não é só para ti. Se tirou eu, se tirou você, pode tirar muitos outros. É isso, tá descarregando. Você entendeu? Se me tirou do vício, se me tirou das drogas, da prostituição, do alcoolismo, irmãos, essa mesma palavra que me atingiu pode atingir a muitos outros. Pode chegar a muitos outros. Por meio de quem? De mim e de você. Amém? Por meio de mim e de você. Essa palavra que me atingiu, que marcou o meu coração, esse Espírito que me convenceu. Você está sabendo, você precisa do Senhor? Não, preciso não. Precisa sim, preciso não. Precisa sim. E mostrar para mim que eu precisava do Senhor, me humilhar aos seus pés, chorar. Quem mais chorou aqui, ó, nessa parte aqui do piso aqui, ó, fui eu. Babava, chorava. O povo disse, essa menina não aceitou Jesus. Aceitando de novo. E eu não estava nem aí. Era um tratamento de Jesus na minha vida. E eu vinha, chorava, babava, babava. Mas esse evangelho não pode ser só para mim. Aquela revelação foi a priori para Pedro e para os discípulos. Mas a partir daquela revelação, a igreja do Senhor foi edificada. Não parou neles. Não parou em Pedro e nos discípulos. A igreja foi edificada. Por quê? Porque eles ouviram aquela verdade. Ouviram aquela revelação sobrenatural. E disseram amém, Senhor. Nós tomamos posse. Nós cremos. Nós vamos agora usar as chaves, a autoridade, a conduta de acordo com o céu. Amém? Agora, Senhor, não vai mais me faltar fé. Aquilo que a gente não tinha fé para orar, a gente agora vai usar fé com força. Agora, Senhor, quem estava com medo de perseguição, não tem medo mais de perseguição nenhuma. Agora, Senhor, quem estava com medo de passar fome, não passa fome não tem medo de se passar, vai jejuar. Agora, Senhor, vamos nos levantar e porque o Senhor nos deu a chave do reino dos céus, vamos até o fim. Amém, igreja? Eu lembro do texto que Paulo falou, ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando. Sabe? Quando você está cansado, você está se arrastando pela misericórdia. Né? Você está se desgastando, esteja envelhecendo o nosso homem interior. Olha que coisa linda. O nosso homem interior está sendo forjado. Está sendo edificado. Um dos maiores problemas da igreja, não estou falando da nossa igreja evangélica, mas da igreja no Brasil, a igreja do Senhor, o povo de Cristo na terra. E principalmente no Ocidente, aqui na América do Sul. É que a gente olha muito para o resultado. A gente tem medo de olhar para o resultado. A gente quer fazer, meu Deus, a gente quer começar a jejuar hoje. Não, eu decidi começar a orar hoje. Amanhã eu já quero ver o fruto da minha oração. Peraí, você começou a orar e jejuar hoje, tenha calma. Nós não queremos viver processos. Ah, Senhor, eu vou começar a me dedicar à leitura bíblica hoje. Comecei a ler a Bíblia hoje. Amanhã eu já quero ser o pregador das nações. Quero ter revelação. Quero sair impondo as mãos e curando todo mundo. Irmãos, processo. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia passaram por processos.
José um dia estava no poço e no outro dia não estava no governo, não. Estava no poço, estava na cadeia, estava ali, estava aqui, limpando isso, aquilo. Muitos anos depois, o Deus que fez a promessa, cumpriu a promessa. Por quê, pastora? Tem gente que fala assim, não, quem tem promessa não morre. Deus faz porque faz. Epa, precisa ter conduta. José era um homem de conduta. A conduta dele era celestial. Ele não podia não. Está repreendido em nome de Jesus. Mas se ele utilizasse de não ter ninguém para pecar com aquela mulher, ninguém ia ver. Mas Jesus estava vendo. Conduta. Conduta celestial. Caráter de cidadão de Cristo. Sabe, querido? Caráter de cidadão do céu. Não, eu não sou dessa terra mais. Eu não posso estar enrolada com trambique. Eu sou do céu. Conduta do céu. Sabe, querido? Às vezes a gente está focando no resultado de uma coisa. Mas o Senhor não fez. Peraí. Você começou a fazer quando isso? Você começou a se dedicar nisso quando? Tudo tem um processo. Tudo tem um tempo do amadurecimento. Ninguém planta uma semente hoje e amanhã está comendo do fruto? Tá não. Vira planta, aumenta um pouquinho o tamanho, cresce mais, vira uma árvore. Para na estação certa dar o fruto. Nós somos imediatistas para com requerer de Deus, mas para fazer com Deus, nós somos tardios. O irmão Rodrigo falou um texto hoje que eu me lembrei agora, da mulher que quando o profeta chegou, estava apanhando os cavacos para cozinhar uma porção de bolo, comer com o filho e morrer. Ela falou isso, ela disse que ia fazer isso, ia apanhar o cavaco, botar o bolo para cozinhar, comer com o filho e morrer. Pelo menos morrer de barriga cheia. Nós comeremos e morreremos. Ou seja, o decreto daquela viúva era de morte. Saiu da própria boca dela. Ela disse que ia fazer isso. Iam comer, iam morrer, iam deitar, esperar a morte, iam morrer. Mas o profeta chegou dirigido por Deus. Escute, o profeta dirigido por... Irmãos, profeta tem que ser dirigido por Deus. Pastora, mas ele adivinha o CPF. Adivinha, mas não é adivinhos que Deus usa. Deus usa pessoas de conduta, de caráter. Então, o profeta sendo dirigido por Deus, chegou lá e o Senhor disse ao profeta, vá, que eu já providenciei uma mulher viúva que vai lhe sustentar. O Senhor disse que ela ia sustentar o profeta, a mulher não tinha nem o que comer direito. O profeta foi. O Senhor fez secar as águas do querido e ele foi. Chegou lá a mulher nessa condição. Quando ele viu, traz um copo d'água para mim, ela foi lá, a água bichinha tinha ainda, foi lá pegar. Aí ele disse, aproveite, pegue um pão para mim também. Aí ela disse, meu Senhor, que o Senhor, que Deus viva, que a sua serva não tem um pão para dar ao Senhor. Eu estou fazendo algo aqui para eu e meu filho comer e morrer. Aí o profeta vai usado por Deus, na direção de Deus, guiado por Deus, porque o ambiente para o profeta também era desfavorável. O Senhor disse que ela ia sustentar, mas ela não tinha nem o que comer. Mas ele na direção de Deus, porque ele era alguém de conduta. Amém, gente? Não era um profeta mau caráter. Tem não, que mentira, o Senhor disse, vamos embora para outro lugar, vou procurar outra comida, outro canto. Ele ficou lá, porque o Senhor disse que era lá que ele tem que ficar. Chegando lá, ele disse assim, vai, faz primeiro para mim. O profeta disse para ela, vai e faz primeiro para mim. E sabe o que eu vejo nessa mulher? Pressa. Imediatismo em obedecer a Deus.
A Bíblia fala que ela foi imediatamente fazer o que o profeta falara. Ela não argumentou, não, profeta, eu não posso não, porque e o meu? Vai faltar para mim. Às vezes, irmãos, nós somos imediatistas em requerer de Deus. Mas às vezes, para fazer para Deus, nós ficamos contestando. É ou não é? Senhor, é tu mesmo, Senhor. Meu Deus, eu estou sem condições, Senhor, esse mês, Senhor. Não posso não, Senhor. Mas quando nós requeremos de Deus, nós choramos, jejuamos, vamos para o ciclo de oração, vamos para a campanha de 7 dias, fazemos tantas coisas, irmãos. Escuta uma coisa, Deus não precisa de arrumadinho para abençoar ninguém. Deus só precisa de 2 coisas, fé e obediência. Fé e obediência. Porque se não tiver fé, não tem como se operar. Mas se tiver fé e a sua fé lhe levar a obedecer ao Senhor, aí vai ser maravilhoso. Deus, ele vai realizar. Então, nessa noite, saia daqui dizendo, sabe como? Levante do seu lugar agora, por favor. Vamos encerrar essa palavra. Diga assim, eu não vou poder bater aqui não, porque eu estou com o microfone, mas bata assim no seu peito, bata assim no seu peito. Bata assim no seu peito. Diga, eu tenho uma identidade. E a minha identidade é revelada através da identidade de quem Cristo é. Diga, da identidade de quem Cristo é. Aplauda Jesus.